Olá, queridos amigos e amigas. É uma alegria estarmos neste ambiente virtual com todos vocês para conversarmos diante desse período de quarentena, onde todos nós estamos nesse isolamento, sobre justamente a necessidade da educação para convivermos neste mundo tão virtual, tão interconectado. O nosso artigo, publicado no livro Educação com Jesus, A Conquista do Reino de Deus, que foi tema do último Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, realizado em Porto Alegre, na PUC, teve o propósito desse estudo. Como convivermos, como bem vivermos, principalmente com educação, nesse emaranhado de novas tecnologias, coordenadas pela rede mundial de computadores, a internet, e tantos aplicativos de mídias sociais que nos conectam, que nos oferecem a possibilidade de absorvermos conteúdos e colocarmos na rede conteúdos produzidos por nós e propagarmos esses conteúdos. E, em primeiro lugar, é importante observarmos, e nós atestamos, basta acessarmos as redes sociais, que ocorre um ambiente, vamos dizer assim, muito aguerrido nas redes sociais nos tempos atuais. Nós temos observado, e chegamos até a intitular no nosso artigo, no livro, como uma trincheira virtual. E justamente nessa representação de trincheira, que é uma configuração bélica, onde soldados de ambos os lados opostos se protegem por detrás de uma estrutura de bloqueio e proteção e começam, por detrás dessa trincheira, a atacar o outro lado. E nós observamos que existe uma trincheira virtual, que nós, por detrás, protegidos atrás dos nossos notebooks, dos nossos computadores pessoais, inclusive do nosso próprio celular ou tablet, nos sentimos de tal modo protegido e ainda carregando dentro de nós essas forças tão fortes, tão patentes do orgulho e do egoísmo, e esses instintos como a da agressividade, estamos entrincheirados nessa estrutura virtual, atacando-nos uns aos outros. E por mais que nos cause uma certa estranheza e até uma tristeza em avaliarmos isso acontecendo hoje, se nós voltarmos na história da humanidade, veremos que isso ocorreu sempre quando do surgimento de cada nova tecnologia inovadora à sua época. E mais recentemente, quando os automóveis passaram a ser largamente utilizados de maneira massificada, nós percebemos esse movimento. Isso vai levar, e levou, os estúdios Walt Disney a lançarem um pequeno curta-metragem no ano de 1950, época em que os automóveis começaram a ganhar volume de utilização e eram a maior tecnologia daquela época. E levou os estúdios Walt Disney a publicar, à sua época, e divulgar um curta chamado Beta no Trânsito. E é interessante nós observarmos, e eu vou colocar logo em seguida um pequeno trecho desse curta, para nós observarmos como o primeiro uso, a primeira impressão que nós colocamos nas novas tecnologias que nos chegam é um uso mais instintivo, mais agressivo, mais belicoso. O automóvel nas mãos do homem comum já está beirando as margens da extinção.
Na verdade, o homem comum é uma criatura de hábitos estranhos e peculiares. Tomemos o Sr. Walker como exemplo. O Sr. Walker mora num bairro tranquilo, de pessoas decentes. Ele é o típico homem comum, considerado um bom cidadão e de inteligência razoável. É um homem gentil, amável, pontual e honesto. Bom dia, Sr. Walker. Muito bom dia, Sr. Giff. Lindo dia, não é? O Sr. Walker não machucaria uma mosca, tampouco uma formiga. Ele acredita em viva e deixe viver. O Sr. Walker possui um automóvel e se considera um bom motorista. Mas, quando ele pega no volante, acontece um fenômeno estranho. O Sr. Walker se deixa levar pela forte sensação de poder. Sua personalidade muda completamente. E de repente ele se transforma em um monstro incontrolável, um motorista diabólico. O Sr. Walker é agora o Sr. Wheeler, um motorista. Ei, Griff, olha por onde anda, seu idiota! Não acredito. Olha só o que você fez no meu carro. Quem é que vai pagar por isso agora, hein? Ei, você pensa que é dono da rua, é? Allan Kardec, na parte terceira do Livro dos Espíritos, capítulo 6, na Lei de Destruição, o item 3, intitulado Guerras, vai questionar aos espíritos excelsos qual a causa que leva o homem à guerra, pergunta 742. E os espíritos respondem assim: a predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões. Nesse estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. E é por isso que a guerra, para eles, é um estado normal. À medida que o homem progride, ela, a guerra, se torna menos frequente, porque ele evita as suas causas e, quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. Então, a primeira resposta dos espíritos, relacionando essa visualização das guerras, e hoje, na evolução dos nossos tempos, nós observamos uma guerra virtual, entre lados opostos, entre polarizações, os espíritos sinalizam que nós tenhamos calma, porque isso tudo ocorre de maneira progressiva. Nós avançamos intelectualmente, mas o avanço moral, ele tem uma marcha mais lenta, ocorrendo por detrás, no arrasto dessa evolução intelectual, justamente para solidificá-la, para que essa evolução, essa estruturação moral se dê em bases sólidas. E a pergunta, que é o caráter consolador da doutrina dos espíritos, a 743, logo em seguida, Kardec pergunta: a guerra desaparecerá um dia da face da Terra? E os espíritos respondem, para nossa alegria, sim. Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos. Então aqui nessa resposta já nos sinaliza a necessidade da educação para vivermos e convivermos nesse novo tempo em que estamos habitando. Porque os espíritos sinalizam que nós só faremos um movimento gradual que faça desaparecer a guerra da face da Terra com o entendimento da lei divina. E para o entendimento da lei divina, obviamente, há necessidade premente da educação, do estudo. Então, só assim, todos os povos serão irmãos. Qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? Notem que Kardec pergunta e já afirma que a guerra é necessária. O codificador já tinha esse entendimento de que a guerra, essas situações de conflito, elas têm uma utilidade. E os espíritos referendam a pergunta afirmativa de Kardec: a liberdade e o progresso. A utilidade da guerra é a liberdade e o progresso. Mas, meu amigo, como uma guerra pode ser necessária, pode ser útil? Eu vou trazer alguns exemplos. Na Primeira Guerra Mundial, uma senhora chamada Marie Curie, uma grande estudiosa, cientista, ela foi, para vocês terem uma ideia, a única pessoa
não a única mulher, a única pessoa a ganhar por 2 vezes o prêmio Nobel. E durante a Primeira Guerra, essa grande cientista teve a oportunidade, o dinheiro e, vamos dizer assim, a mão de obra disponível para os seus experimentos em torno daquilo que mais tarde foi oferecido à medicina e à ciência, e nós conhecemos até hoje, porque ainda hoje é utilizado, que são os aparelhos de raio-x. Graças a Marie Curie, nós tivemos a oportunidade, com a Primeira Guerra, do financiamento necessário, da possibilidade dela se deslocar com a sua equipe, os seus laboratórios móveis aos campos de guerra e realizar os seus experimentos com os equipamentos de raio-x à época nos soldados feridos, revolucionando assim, através da ciência da imagem, a medicina. E adicionalmente, todo o gás que era eliminado como resíduo da aparelhagem dos raios-x eram enviados a diversos laboratórios seus em todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos, e o estudo desse gás emanado pelos aparelhos de raio-x serviu mais tarde para o estudo que culminou naquilo que a gente tem hoje como tratamento dos cânceres através da radioatividade. Os tratamentos de rádio tão conhecidos e que trouxeram tantos resgates de saúde a tantos casos e a tantas vítimas desse mal que é o câncer. Outro exemplo ainda na Primeira Guerra Mundial é que hoje nós temos os nossos equipamentos celulares, os nossos telefones, mas não nos damos conta que o primeiro aparelho com a estrutura muito próxima que temos hoje com os nossos celulares surgiu, sim, na Primeira Guerra Mundial. Claro que eram equipamentos com uma composição física muito grande, precisavam 4 homens para transportá-lo de um ponto a outro do fronte de guerra, mas eram utilizados para comunicação entre pelotões, claro, numa distância menor, mas ali a ciência já avançou e técnicos e estudiosos para ainda na Primeira Guerra surgir aquilo que hoje nós temos como tecnologia avançada, que é o celular. Na Primeira Guerra Mundial é que ele foi inventado. E hoje, novamente, quando percebemos esse ambiente aguerrido, bélico nas redes sociais, nós estamos diante de uma nova onda de crescimento tecnológico, que levou o Instituto Gartner, que é um instituto especializado em projeções de avanços tecnológicos para o futuro, subsidiando executivos em todo o mundo. Em seu último congresso, ocorrido nos Estados Unidos no ano de 2018, o vice-presidente do Instituto Gartner, David Sirley, teve a ocasião de dizer que nós passaremos pelos próximos anos por aquilo que ele chama de uma revolução tecnológica, que levou ele a sinalizar que o futuro muito presente, não aquele futuro distante, será caracterizado por dispositivos inteligentes, entregando de uma forma cada vez mais eficaz, perspicaz, serviços digitais em toda parte. E eles chamam isso, essa revolução, de uma revolução inteligente, digital e integrada. Então ele sinaliza 10 tendências que nós vamos observar nessa chamada revolução tecnológica. E nós podemos destacar, por exemplo, coisas autônomas, ou seja, equipamentos tecnológicos que têm um recurso de autonomia, não dependem da nossa operação para que eles funcionem, para que eles deem respostas diante de algum imprevisto ou uma situação diferente. Eles vão ter uma inteligência tal capaz de torná-los independentes e autônomos da nossa operação.
a análise aumentada, a possibilidade de avaliação de cenários futuros, o desenvolvimento orientado por inteligência artificial. Então, cada vez mais, os nossos equipamentos, dispositivos pessoais e até os nossos eletrodomésticos, equipamentos de som, de áudio, de vídeo, terão embutidos uma inteligência artificial, que darão, entre tantas coisas, essa autonomia, essa inteligência, esses comandos por voz, essa recuperação rápida diante de um imprevisto, uma queda de luz. Nós também, e é sinalizado pelo Gartner, teremos a possibilidade de gêmeos digitais, que é a possibilidade, por exemplo, já ocorre hoje principalmente no ambiente de arquitetura e engenharia, da projeção, da estruturação de planos, de mapas, de desenhos, de simulações no computador, para que depois, aprovado e validado, aí então se execute a obra, a casa, o edifício. Nós, com essa nova tecnologia, vamos ter possibilidade de projetar cenários comerciais, econômicos, educacionais, num ambiente virtual, avaliarmos os erros, os pontos de ajuste, para então investirmos dinheiro, mão de obra e matéria-prima na execução material, vamos assim dizer, deste projeto. Além disso, a borda capacitada, que é justamente nós estaremos envolvidos por vários equipamentos eletrodomésticos, com acesso à internet, com inteligência artificial embutida, autônomos. As tecnologias imersivas, cada vez mais, através de óculos, de dispositivos de audição, nos colocarão dentro de cenários virtuais com uma realidade, com a sensação de estarmos presentes como nunca vimos antes. E nesses tempos de quarentena, onde estamos isolados, imaginem termos acesso a uma tecnologia imersiva que nos permita sentir a presença de estarmos, por exemplo, num almoço de domingo, na casa dos nossos pais ou dos nossos avós. O quanto isso seria benéfico. Isso já está acontecendo, já está em estudo, e muito perto, muito logo, teremos isso ao nosso benefício como dádiva divina. A criação de espaços inteligentes, que são esses ambientes virtuais imersivos, onde ali a gente pode acessar conteúdos, imagens, vídeos, projeções do tema que nós estamos estudando. Então isso vai revolucionar os ambientes educacionais, principalmente na casa espírita. O estudo espírita vai ser revolucionado pela criação desses espaços inteligentes. E é claro, para regular isso tudo, uma série de mecanismos de regulação de ética e privacidade digital, certificações que garantam a integridade da informação na ponta a ponta, e para poder de processamento para computar toda essa informação e essa rede, nós temos a computação quântica, que são recursos computacionais novos que estão sendo desenvolvidos e oferecidos à rede de tecnologia, que vão revolucionar igualmente o processamento de toda essa massa informacional. Para vocês terem uma ideia, um computador hoje tem a capacidade de armazenar livros de uma livraria, um livro de cada vez, uma página de cada vez. O computador quântico tem a capacidade de armazenar vários livros e várias páginas ao mesmo tempo numa velocidade incrível. Então nós nos questionamos, diante dessa nova revolução tecnológica que já estamos começando a perceber e iremos acompanhar e vivenciar nos próximos anos, até no máximo 2023 já teremos certamente tudo isso efetivado, todas essas tendências sinalizadas pelo Gartner efetivadas, realmente estaremos vivenciando essas tendências de que muito mais agora do que antes, educação para conviver no mundo tecnológico. E principalmente educação com Jesus para viver nesse novo mundo tecnológico. Então, os canais de manifestação dessas mensagens têm crescido de maneira impressionante. Nós recebemos nos nossos celulares, no nosso computador pessoal, uma enxurrada de informações e mensagens. E ficamos sempre
naquela apreensão se nós passamos aquilo adiante ou não, ou ficamos apreensivos se nós utilizamos para nós aquela informação como verdade ou não. Nessa hora em que nós estamos diante desse impasse, é que a gente avalia o quanto o Espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec, esse eminente professor, o quanto ele é importantíssimo nesse momento em que estamos vivendo. E nos utilizando de Kardec, dos seus estudos da codificação, principalmente em relação a esse tema, por exemplo, de se a informação que nos chega é verdadeira ou falsa, se nós devemos usar como verdade para nós ou não, se nós devemos compartilhar aquilo por ser algo positivo ou não, nós vamos, nos utilizando dos estudos espíritas, cairmos numa apresentação que é feita por Allan Kardec, incitada por Allan Kardec e respondida muito bem pelos espíritos, quando eles nos apresentam a escala espírita. Nós temos espíritos de primeira ordem, os espíritos puros, os de segunda ordem, nós temos ali classes, os superiores, os espíritos de sabedoria, os sábios, os benevolentes, os da terceira ordem, né? Nós temos os impuros, os levianos, os neutros, os batedores e perturbadores. E uma classe ali na terceira ordem, nós vamos nos atentar mais detidamente, que é a classe dos pseudo-sábios. E Kardec, lá na Revista Espírita, no ano de 1858, vai nos trazer o seguinte, olhem só, falando sobre os espíritos pseudo-sábios, que eles dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém, creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, suscetível de iludir com respeito às suas capacidades e às suas luzes. Mas em geral, olhem só, em geral isso não passa de um reflexo de preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, através das quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação, de que ainda não puderam despir-se. Então, quando Kardec nos traz a sua avaliação dos pseudo-sábios, e quando Kardec faz uma avaliação dos pseudo-sábios, ele nos apresenta a sua análise crítica, por exemplo, de uma mensagem apresentada por um espírito pseudo-sábio a um grupo mediúnico, através da psicografia, por exemplo. O que Kardec quer dizer? Que aquela mensagem, quando a gente começa a ler aquele conteúdo, aquela informação, a mensagem aparenta ter um caráter sério, um caráter superior, grave, porque ela é muito recheada de palavras bonitas, um bom cadeamento de ideias. Mas, se nós formos nos deter, e Kardec fez isso, num trabalho de mineração, de análise crítica da mensagem, nós encontraremos erros graves ali. Erros que nos apontam em sentidos que vão contra a lei divina, que vão contra a moral, que apontam ali, que sinalizam o orgulho ainda presente e patente no espírito, o egoísmo. Então, é um mal recheado, adornado de elementos linguísticos muito belos, mas que a essência da mensagem não guarda utilidade. E então, como é que nós nos desembaraçamos desses espíritos pseudo-sábios que não nos chegam hoje tão somente através de psicografias, chegam pelas diversas mensagens de correntes, através do WhatsApp, através do Facebook, através do Instagram? Como é que nós nos livramos, nos desembaraçamos ou bem avaliamos para nos protegermos dos espíritos pseudo-sábios, encarnados ou desencarnados, e as suas mensagens, e as suas fake news, as suas mensagens falsas, né? E é Kardec, na mesma Revista Espírita, logo após essa síntese que ele faz dos espíritos pseudo-sábios, que ele vai
nos sinalizar. Claro que ele vai dar uma orientação aos grupos mediúnicos da casa espírita que recebiam as mensagens psicografadas, mas nós podemos adaptar essa orientação de Kardec para aquelas mensagens que nos chegam no WhatsApp. Então, o que Kardec nos diz? Que a melhor maneira é, em primeiro lugar, não atrair e evitar tudo quanto lhes possa dar acesso. Então, cuidarmos, selecionarmos as nossas fontes, justamente para não abrirmos. E a outra orientação que Kardec vai sinalizar é no sentido de que os grupos, ou que nós, médiuns, quando formos em busca de alguma informação, sejamos mais proativos, mais incisivos. E Kardec nos orienta a utilizarmos um instrumento que é o da evocação. Não que nós evoquemos o espírito X, Y, Z para que dê a sua comunicação. Não. Nós precisamos evocar aquilo, o tema, o objetivo daquilo que a gente queira estudar e queira ir em busca. Então, adaptando para a linguagem da internet, nós precisamos evitar de ir e acessar a internet de peito aberto. Eu vou acessar o que aparecer ali, eu vou começar a consumir, eu vou começar a ler e vou tomar aquilo para mim como verdade. Se nós formos com essa postura, nós seremos alvo fácil das fake news. Agora, se nós acessarmos a rede mundial de computadores, essa fonte maravilhosa de informações, de maneira proativa, evocando aquilo que a gente queira pesquisar lá, indo direto, um caminho reto e pavimentado para o tema, para o objetivo do nosso estudo, bom, aí nós teremos um caminho mais seguro de acessar o conteúdo, sem abrir tanto leque e ficar tão desguardado frente a tudo o que existe lá. Então, nós precisamos ser atores mais ativos quando utilizamos as ferramentas disponíveis na internet. E não tão passivos, tão somente recebendo, indo aberto ali e ir como um peixe pescando aquilo que esteja ali. Mesmo nesse nosso comportamento de irmos em busca daquilo que nós queremos, da temática, de estudo que nós estamos procurando na internet, nós ainda não estamos completamente imunes a acessarmos uma mensagem falsa, uma fake news. Então Kardec, percebendo isso, ele nos sinaliza um caminho, uma receita, para nós conseguirmos distinguir aquilo que seja verdade em uma mensagem daquilo que seja falso. E ele vai dizer que o melhor instrumento de avaliação de uma mensagem ou de uma informação é nós nos determos no aspecto da linguagem daquela mensagem, daquela informação. E isso nos lembra muito um recurso que existe na área de tecnologia da informação, que é o firewall. Ou também conhecido, nós podemos utilizar como mesmo elemento de comparação, o antivírus dos nossos computadores. Basicamente, como funciona um firewall, um antivírus? Ele é instalado nos nossos computadores e ali o antivírus e o firewall possuem uma lista de palavras, de chaves, de frases, uma lista daquilo que ele considera verdade e seguro. E toda vez que chega uma informação de fora e que quer entrar para dentro do nosso computador, o firewall ou o antivírus faz uma análise. Isso que está vindo de fora casa com aquilo que eu considero seguro, com as diretrizes de segurança que estão aqui, escritas aqui? É compatível. O que veio aqui bate com uma palavra ali, com uma frase ali, com uma chave ali, pode deixar passar. Essa informação pode entrar para dentro do teu computador com segurança. Então, se Kardec nos sinaliza que a linguagem é a forma como a gente vai dizer o que entra ou não para dentro do nosso ser, do nosso conhecimento, do nosso intelecto, nós podemos fazer o mesmo exercício, criando em nós um firewall pessoal,
um antivírus pessoal. E aí a gente vai definir quais são as diretrizes de segurança para a nossa avaliação daquilo que nos chegue de fora. Então nós podemos definir nessa lista caridade, verdade, liberdade, fraternidade, amor, união, unificação, paz. Uma série de atributos a gente escreve no nosso Fire. Quando a gente vai receber uma mensagem ou acessar um conteúdo na internet, a gente vai escrutinar essa mensagem. Vai ler como um minerador, palavra por palavra. E se alguma daquelas palavras não casar com a nossa lista de segurança, se alguma daquelas palavras ou frases levar, por exemplo, à discórdia entre grupos, não vai casar com a minha diretriz de segurança de união e de unificação. Então eu não vou deixar passar. Eu não vou tomar para mim aquele conhecimento porque ele feriu uma regra de segurança. Agora, se eu li a mensagem item a item e não há nenhuma frase, uma palavra que fira minhas diretrizes de segurança, bom, eu vou incorporar em mim, para o meu conhecimento pro pessoal. Eu vou ter a segurança que eu posso encaminhar aquela mensagem adiante, porque se passou pelo meu filtro pessoal, ela tem boas chances de ser uma mensagem verdadeira e útil. E lembrando disso, nós vamos naquele que Kardec sinalizou na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito de Sócrates, lembrar de uma história atribuída a ele, uma lenda atribuída a ele, a lenda das 3 peneiras. Sócrates gostava muito de caminhar, principalmente onde havia aglomeração, no mercado, nas praças, ele gostava muito. E ele era muito assediado de pessoas que, reconhecendo nele alguém importante na sociedade, muitas pessoas chegavam e diziam assim: Sócrates, eu preciso te contar uma coisa que eu soube, que eu descobri, que eu tive acesso, uma informação que eu tive acesso. E Sócrates fazia um movimento de: para, antes de me contar, eu te pergunto, isso que tu me trazes passou pelas 3 peneiras? A pessoa ficava assustada e devolvia com uma pergunta: mas Sócrates, que 3 peneiras são essas? A primeira peneira é a da verdade. Isso que tu me trazes é verdade? Sim, é verdade. Eu mesmo vi. Muito bem. E a segunda peneira? A peneira da utilidade. Isso que tu viu, que realmente é verdade, transmitir essa informação do que tu viu para mim é algo útil? Vai servir para o meu bem ou para o bem das demais pessoas que tu conte essa informação? E o discípulo diz: sim, acredito que seja útil, pois foi uma coisa muito grave que eu vi e presenciei. E Sócrates sentenciava com a última das peneiras: muito bem, é verdade, é útil, mas e a peneira da bondade? Isso que tu me trazes, por mais que seja verdade e útil, vai trazer bem a essa pessoa em que tu presenciou essa situação? A repercussão dessa informação na nossa sociedade vai fazer bem? Vai causar o bem? Ou pelo contrário, vai desestruturar, vai desestabilizar, vai trazer grandes prejuízos materiais e pessoais e morais? Aí o discípulo dizia: realmente, se eu trouxer essa informação, bem nenhum eu produzirei. E aí Sócrates então sentenciava: então, meu querido amigo, nem me diga, porque se não passou nas 3 peneiras, essa informação não pode passar adiante. Então, esse espírito benfeitor, à sua época, um conhecimento vastíssimo que revolucionou o pensar do seu tempo, propagando ainda até hoje, tantos estudos são produzidos em cima do seu saber,
é justamente esse firewall pessoal, esse antivírus que precisamos incorporar no nosso íntimo. As 3 peneiras. Criarmos um processo de refinamento e de filtragem de tudo que chega das redes sociais. Então, investimento em educação, ao modo como nos ensinou tão bem Jesus, não fazendo aos outros aquilo que não gostaria que fizessem a nós. É a educação dos novos tempos, que serviram em tantos tempos alinhados à verdade, mas que nesses tempos dessa enxurrada de informações, nós precisamos nos atentar, incorporar em nós esse mecanismo educado, analítico, de filtragem dessas informações, sem nunca esquecermos o aspecto da lei de amor e caridade, que precisa ser incluída nesse equipamento íntimo para que nós possamos bem viver, bem conviver e bem acessar essa rede mundial de computadores com tantas informações, com tantas bênçãos à nossa disposição, e que nesses tempos de quarentena que vivemos, mais do que nunca, são os canais fantásticos oferecidos pela providência divina para que possamos seguir evoluindo e seguir conectados os nossos corações. Muita paz, fiquem com Deus.